estudar português e quer formar as suas primeiras orações? Eu estava pensando em você e preparei este vídeo com muito carinho para te ajudar. Vamos comigo? Bom dia a todos! Eu sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiros. Também sou produtora e gestora de conteúdos para as minhas redes sociais. Este é o meu canal Português Conectado. Hoje nós vamos estudar sobre o verbo ser, como se usa, em que situações a gente deve usar o verbo ser e como se conjuga. Vamos começar? Primeiro exemplo, nós temos a oração eu sou professora de português. Eu é o pronome pessoal. Eu. Sou é a conjugação do verbo ser na primeira pessoa do singular, que sou eu. Eu sou. Professora é uma profissão. Professora, médico, dentista, engenheiro. Sempre que tivermos uma profissão, nos referindo à nossa profissão, à profissão de alguém, vamos utilizar o verbo ser. Eu sou professora. Ele é engenheiro. A nossa segunda oração, ela é peruana. Ela, pronome pessoal, terceira pessoa, e está no terceira pessoa do singular, e está no feminino. Ela é peruana. A nacionalidade. O é a conjugação do verbo ser para a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Prestem atenção, não é não. Ela é peruana, ele é argentino, ele é italiano, eles são gregos, são ucranianos. Sempre que a gente se referir a uma nacionalidade, também vamos utilizar o verbo ser. Ele é casado. Ele é casado. Ele também é a terceira pessoa do singular. Ela, feminino, ele, masculino. É o mesmo verbo. Ela é solteira, ele é casado. Toda vez que utilizarmos também um estado civil, que nos referimos ao estado civil, solteiro, casado, divorciado, vamos utilizar o verbo ser. Você é tímido? Aqui nós temos uma pergunta e uma grande dúvida. Afinal, o que é você? Originalmente, você é um pronome de tratamento, uma forma como a gente trata as pessoas. Você, o senhor, a senhora. Porém, no Brasil, por costume, passou a ser a forma como a gente se dirige à maioria das pessoas. Ainda que você seja terceira pessoa, não é segunda e terceira pessoa, mas é assim que a gente se refere à maioria das pessoas. Exceto quando a gente quer um trato muito formal, que neste caso vamos dizer o senhor, a senhora. A parte disso, sempre vamos nos referir às pessoas de perto, às pessoas próximas, às não tão próximas, como você. O verbo na terceira pessoa do singular. E sempre que a gente falar também de características pessoais, nervoso, tímido, agitado, calmo, tranquilo, verbo ser.
Eu estou aqui o tempo todo falando com vocês, primeira pessoa, eu, primeira pessoa. E da primeira eu passei para a terceira. Ele, ela, você, terceira pessoa. Vem uma pergunta. E o tu? E o vós? E a segunda pessoa? Por que foi ignorado? Por que não falamos? O motivo é simples. No Brasil, o tu é pouco utilizado. Em algumas regiões, na região sul e algumas outras regiões de fronteira com países, o Brasil faz fronteira com a maioria dos países sul-americanos. Só não faz com Chile e com o Equador. Os demais, todos o Brasil faz fronteira. Então, por isso, nessas regiões, por influência do espanhol, se utiliza o tu. Mas na maioria do país, dificilmente as pessoas utilizam. Por isso, quando estamos ensinando estrangeiros, até mesmo nos livros didáticos, não é ensinado, porque nós vamos estar gastando a nossa mente, ocupando a nossa mente com algo que é de pouco uso. Então, também, nas próximas vezes que eu for ensinar os verbos para vocês, eu vou deixar o tu de lado, o vós principalmente, porque o vós não é mais utilizado. A gente vai encontrar o vós em documentos antigos, em textos jurídicos, em textos cristãos, na Bíblia se encontra o vós. Então, se você é uma pessoa que estuda direito, que você precisa ler textos antigos, que estuda outra área, que não é direito, mas que precisa ler textos antigos de literatura, qualquer outro texto antigo, você vai encontrar vós. Mas atualmente está em desuso. Mesmo em Portugal também, mesmo nos outros países que falam português, ele é muito pouco utilizado. Na nossa sequência, nós voltamos para a terceira pessoa do singular. Porque eu quero falar de algo que sempre meus alunos me fazem essa pergunta. Que quando se refere aos objetos, porque em alguns idiomas tem pronome específico para se referir a objetos. Em português não acontece isso. É o mesmo pronome, é a mesma conjugação do verbo. No caso, eu não estou nesta oração usando o pronome, eu utilizei o substantivo, a mesa. Mas eu posso falar a mesa é grande ou ela é grande. Das duas formas está correto. A mesa é grande ou o pronome ela, que é o pronome feminino, o mesmo que a gente utiliza para as mulheres, eu vou utilizar para a mesa. Para um substantivo masculino, eu vou dizer ele, mas também é o mesmo pronome, a mesma utilização, da mesma forma. Em português não tem distinção para isso. Então, a mesa é grande. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós, primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Somos é a conjugação do verbo ser para a primeira pessoa do plural. E amigos, estamos falando de relações. Poderíamos estar falando também, nós somos irmãos. Aí já seria uma relação de parentesco. Então, para relações afetivas, relações de parentesco, também utilizamos o verbo ser. Elas, ou eles, ou vocês, tanto faz. Qualquer um dos pronomes que a gente utilizar. Feminino, elas, masculino, eles, ou vocês, qualquer um deles, nós vamos utilizar a conjugação do verbo na terceira pessoa do plural, são. Então, são, a conjugação do verbo ser
para a terceira pessoa do plural. São orientados pela professora. Eles são orientados pela professora. Elas são orientadas pela professora. Neste caso, o verbo ser é um verbo auxiliar, que é uma outra situação onde ele é muito empregado. O que significa um verbo auxiliar? Quando a gente utiliza dois verbos. O outro verbo, que é o verbo orientar, que está aí, orientados, ele é o verbo principal. O verbo ser, ele está auxiliando para que esta oração tenha sentido. Então, eles são orientados pela professora. O verbo ser, ele está nesta oração funcionando como verbo auxiliar. Vamos ver se vocês compreenderam a minha explicação, se eu sou uma boa professora para vocês. Então, vamos fazer alguns exercícios. Vejamos. As respostas estão aí embaixo. As respostas são sou, é, somos ou são. Aí vocês vão ver em qual caso que a gente vai aplicar qual conjugação do verbo. Então, vamos lá? Vamos fazer o exercício. Recapitulando, nós utilizamos o verbo ser quando nós estamos falando de nacionalidades. Ela é grega. Quando nós estamos falando de artista plástica, que é uma profissão. Quando nós estamos falando de uma característica pessoal, inteligente. Quando nós estamos falando do estado civil, solteiro. E neste caso, eu pus fácil para vocês. As respostas estavam em ordem. Eu sou, ela é, nós somos, vocês, eles e elas são. Então, eu sou, ela, ele, você é, nós somos, vocês, eles, elas são. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado aqui até o final. Eu estou feliz de estar ajudando vocês a aprenderem meu idioma. Espero que vocês estejam felizes também, que possam me apoiar, dando seu like, se inscrevendo no meu canal para continuar aprendendo na próxima semana. Se inscreve, ativa o sininho, a sineta, para continuar recebendo esse conteúdo. E podem também me buscar nas redes sociais, nas outras redes sociais onde eu estou presente. Também podem ver os outros vídeos. Vou deixar recomendado aqui um vídeo sobre pronúncia do português, para que vocês aprendam mais e cada dia possam melhorar mais a pronúncia, a fluidez. Tchau!